dele, mas esse Crátilo, nós sabemos que ele era um sofista, né? Que ele era alguém que treinava os jovens para poder discursar bem, né? A arte da oratória, da retórica, né? Que se dividia lá em oratória, em erística, né? Que é falar bem, que é ganhar debates, né? Que é discursar bem. E esse Crátilo, né? Que era um sofista, ele era seguidor do Heráclito. O Heráclito lembra, né? Que é aquele pré-socrático que dizia o quê? Qual? O Heráclito é aquele pré-socrático que defendia o quê? Homeomerias? Não, esse é o Empédocles, mas boa tentativa. O Heráclito é aquele do Rio. Ah, é do Rio. Não se pode entrar no mesmo rio duas vezes. Por quê? Porque você já não é mais o mesmo, o rio não é mais o mesmo, né? Então, o Heráclito é aquele cara que tudo muda. Movimento, né? Ele é do movimento. Do movimento, tudo muda. Então, olha só, e o Heráclito era um cara que ele dava muita ênfase na percepção sensível, né? Que é a percepção do movimento, certo? Então, os olhos, olhar, a fala, a audição, o tato, a percepção do movimento. Então, ele é um cara da sensibilidade, né? E aí o Crátilo, ele era um discípulo de Heráclito. Portanto, o Platão, ele foi primeiramente educado dentro dessa perspectiva heracliana. Só que aí depois ele conhece o Sócrates, com cerca de 20 anos. E o Sócrates não era seguidor do Heráclito. O Sócrates era seguidor do cara que era contrário ao Heráclito. Vocês lembram quem que era? Parmênides? Perfeito, né? O Parmênides, né? Inclusive tem um diálogo socrático-platônico chamado Parmênides, que coloca o Parmênides como uma espécie de ascendente espiritual, né? De Sócrates, né? Sócrates teria descendido espiritualmente, filosoficamente, de Parmênides. Então, o Platão, ele conheceu, vamos dizer assim, as duas escolas, né? É como se o cara fosse, eu sou de direita hoje, mas já fui de esquerda. Ou sou de esquerda hoje, mas já fui de direita. Ou seja, ele conheceu as duas vias, né? E ele vai, então, se encantar, se apaixonar, entender, né, que o Sócrates, ele é aquele que tem algo que é mais verdadeiro, né? É um comprometimento mais verdadeiro com a realidade, com a aletheia, né? Com a busca da sabedoria. Né? E aí nós temos essas questões que são interessantes, né? Bom, o Platão não queria ser político. Ele não queria ser político. Ele queria ser, primeiramente, atleta, segundamente, literato e depois filósofo. Mas ele era de uma família nobre, de uma família de políticos. E a Atenas, da época de Platão, ela é uma democracia onde todo mundo se envolve com política. Então, apesar de não querer ser político, o Platão não conseguia ficar longe das questões políticas, por causa da família e por causa também do próprio contexto, né? Então, em 404, né, Platão vai ter uma experiência política próxima da política. Ele não vai ser um político, mas uma experiência próxima. Atenas era uma democracia, mas houve um golpe na democracia ateniense. E aí subiu ao poder um grupo de pessoas que tomaram, né, o poder democrático da mão do povo e instauraram o que ficou conhecido como tirania. Tirania, naquele contexto, né, ele é uma forma de governo onde os governantes eles não se submetem a lei nenhuma. Isso que é o tirano, né? Essa forma, né, essa expressão, ela hoje, né, tem a ver com o cara que é violento, que é agressivo, né, o cara que é mal, né? Mas na época o tirano é alguém que não se submete a leis. É claro que com isso também ele vai ter esses elementos, né, de comportamento, mas é isso, né? Então subiu ao trono por meio desse golpe de Estado 30 tiranos, 30 pessoas, né, que vão meio que juntos e consequentemente sucedendo-se governar Atenas durante alguns anos. E desses caras, 2 deles eram da família do Sócrates, do Platão. Por quê? Porque o Platão era de uma família de políticos, né?
que é esse Cármides e esse Crítias. Esse Crítias aqui não é o mesmo que vai aparecer nos diálogos de Platão, né? Que lá tem um outro Crítias lá que é discípulo de Sócrates. Esse Crítias aqui é um parente do Platão. O que aconteceu nesse período de tirania? Muita corrupção, né? Muito assassinato, muita violência, muita intriga, porque esses 30 tiranos, eles queriam cada vez mais poder, e aí eles queriam puxar o tapete um do outro. Então eles falavam que gostavam, olha só aqui, honrava o cara e por baixo do tapete, né? Por baixo dos panos, ia minando a autoridade um do outro, né? Ia expondo as coisas, ia fazendo com que um ou outro caísse, né, em armadilhas. E o Platão achava aquilo um negócio horroroso, assim, horrível, né? E aí ele ficou muito frustrado com essa experiência política. É claro que a maior frustração política que o Platão vai ter não é essa da tirania, né? Mas sim quando os democratas conseguirem o poder novamente, né? Então esses 30 tiranos, né? Eles vão governar Atenas durante um tempo, eu não lembro quanto tempo que é exatamente, mas é durante um tempo. Eles vão ser derrubados, e aí o poder vai voltar para a mão do demos, né? Para a mão da população, democratas. E é nesse período dessa segunda democracia que o Sócrates vai acabar sendo preso, julgado, condenado e morto, né? E aí o Platão vai dizer, olha, se a tirania dos 30 tiranos era ruim, a democracia que sucedeu é pior. Porque pelo menos os 30 tiranos ouviam Sócrates, o homem mais inteligente que já pisou na Terra. A democracia, além de não ouvir Sócrates, matou Sócrates. Matou aquele que era o farol da moralidade, o farol da ética, o farol da virtude. Então ele vai ter uma raiva, né, muito grande da democracia. Daí a ideia dele de uma sociedade que nós vamos chamar de aristocrática, né? O Platão, ele era defensor da aristocracia. Uma comunidade, uma sociedade onde os melhores governariam os piores. E é claro que nessa sociedade, se Sócrates estivesse vivo, ele seria o monarca, né? O rei governante, né? O chamado rei filósofo. Mas essa definição é diferente de depois mais pra frente, né? Aristocracia. Não, é a mesma Mas definição. hoje a aristocracia nessa época aí é os melhores. Isso. São os melhores, né? E a aristocracia da época depois de Jesus ali? Ah, então entendi. Tem a diferença, eu acho. Entendi. Não, é que assim, ó, a palavra aristocracia, nós usamos ela hoje, né, para identificar pessoas que eram nobres. Né? Isso aí. Pessoas que eram nobres, né? Mas por que os nobres são identificados com os aristocráticos? Porque se você nasceu nobre, você não precisa trabalhar. O nobre não precisa trabalhar, né? Por quê? Porque ele já nasceu numa família rica. O nobre não trabalha. O nobre, ele se exercita, né? Quando o nobre vai lá pegar a enxada, se ele fizesse isso, é claro, né? E carpinar um quintal, né? Ele não está fazendo aquilo porque ele precisa. Está fazendo aquilo porque ele está exercitando uma prática, sei lá, né? Agrícola, espiritual, mental, entendeu? Esses aristocráticos, como eles não precisavam trabalhar, eles tinham muito tempo livre. Para quê? Para investir na educação. Então eles eram os mais preparados de maneira técnica não, mas de maneira intelectual, né? Porque eles aprendiam a falar várias línguas, aprendiam geometria, aprendiam arquitetura, aprendiam belas artes, aprendiam as leis, né? O direito e tal. Então eles eram os melhores mesmo. O problema é que, para Platão, junto com essas habilidades intelectuais, um aristocrata, ele só é um aristocrata se ele tiver virtude. Não, ou era seja, isso aí que eu ia a dúvida. Ele tem que ser ético, né? Ou seja, o aristocrata, ele não for ético, ele não entendeu o que é ser o melhor. E aí ele vai dizer,
um aristocrata não ético, ele é um cara de segunda categoria. Não, beleza. Entendeu? É isso aí mesmo. É isso que eu tava pensando. É a mesma coisa de pegar o aristocrata pipoqueiro pra pilotar lá o barco. Exatamente. Ele não Exatamente. entendeu, né? Ele não entendeu. Exatamente. Exatamente. Então, assim, o pipoqueiro pode ser um cara muito ético, mas ele não tem as habilidades necessárias para pilotar o navio. E aí? Bom, aí a gente pilota o navio, mas a gente chegou na ilha. A gente chegou na ilha, o timoneiro não vai ser mais o nosso rei. Por quê? Porque ele só era rei no navio, que era onde ele tinha a sua habilidade importante. Lá na ilha, talvez o rei vai ser outro, né? Vai ser o cara que constrói casas, né? O cara que, sei lá. E aí, depois da sociedade estabelecida, quem vai ser o rei? Aquele que entende das leis, né? Então, é nesse sentido que a aristocracia do Platão ela vai funcionar. É uma aristocracia não de nascimento, não é de nobreza, né? Mas é de capacidades intelectuais aliadas com a ética. Ok. Beleza? O Aristóteles vai dizer assim, ó, a aristocracia é um ótimo grupo, é uma ótima forma de governo, é uma ótima forma de governo. Mas quando a aristocracia é ruim, ela é muito ruim. E ele vai chamar a degeneração da aristocracia de oligarquia. Aqui na cidade, por exemplo, nós temos umas famílias que são famílias tradicionalmente políticas aqui, né? E aí você sabe que o filho dele vai ser político também. Mas é um filho pior que o outro. É um filho pior que o pai, que é pior que o neto, que é pior que o outro, né? Ou seja, é oligarquia. É oligarquia. É o governo de poucos, né? Não é dos melhores. Aí em São Paulo vocês tiveram, né, a oligarquia Maluf, né? Celso Pita, Maluf, né? Essa galera toda aí. Um que vai sucedendo o outro, que é um pior que o outro, né? Mas é daquele grupinho ali. Entendi. Entendeu? Então, a ideia é que se você tem um grupo que vai ficando no poder, porque ele é uma elite, mas ele não é uma elite ética e moral, uma elite ética e intelectual, isso é chamado de oligarquia. Mas se esse grupo é uma elite intelectual e ética, ele é chamado de aristocracia. Porque a palavra aristocracia vem do grego aristoi, que significa os melhores. Tá? Durante a juventude, então, do Platão, né, ele vai se afastar da política o máximo que ele puder. Ele vai fazer várias viagens. Como nós falamos já, né, ele foi educado, primeiramente, né, na filosofia heracliana. Depois, ele vai receber uma educação literária, né? E aí sofística também. Depois ele vai ter uma educação socrática, parmediana, né? Sócrates. E aí, com 40 anos, ele vai fazer várias viagens, né? Mas com 40 anos ele faz uma viagem para a Itália. E lá na Itália, na ilha de Samos, ele vai encontrar os círculos pitagóricos, que ele já conhecia de ouvir falar. Então, olha só, então o Platão já recebeu a educação heracliana, a educação parmediana, a educação socrática, a educação sofística, e agora ele vai entrar em contato com os pitagóricos, que existiam nessa época. E os pitagóricos, não sei se vocês vão lembrar, né? Mas qual que era a maior preocupação, a ideia de coisa mais importante ali para o pitagórico? Pitágoras. É a razão dos números, né? Exatamente. Exatamente. E aí o Platão, então, ele vai se apaixonar pela matemática. E isso é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque a matemática, ela é uma ciência, que na verdade é uma linguagem, né? A matemática é uma linguagem que trabalha com conceitos, né? Trabalham com entes, né? Com elementos que são elementos abstratos, né? Os números, eles não existem na realidade concreta e sensível. Não tem um pé de 2, né? Um pé de número 2, né? Não tem um 4 andando por ali, né? 4, 2, 10, 15 são entidades abstratas, né?
Isso é muito importante para formar a teoria platônica da divisão entre mundo sensível e mundo inteligível, mundo da matéria e mundo das essências. O Platão vai descobrir, com os pitagóricos, que o que importa de fato são as essências. Por quê? Porque elas são imutáveis, eternas e atemporais. Nisso, você vê a tônica, né, a marca do pensamento de Parmênides, novamente. Mas agora misturada com o pitagorismo. O Platão, os pitagóricos também tinham práticas de ascese muito grande, né? Faziam jejuns, tinha lá regras dietéticas, né? Regras de vestuário, um comprometimento ético muito elevado. O que vai desenvolver também em Platão essa noção da ética como um valor muito grande, já aliada com o pensamento socrático, que também já tinha, né, essa ética em alta categoria, né, em alta conta. Durante essa viagem, o Platão ele vai, então, ser convidado por um tirano, ou seja, por alguém que chegou ao poder de maneira não hereditária, né, mas violenta, chamado Dionísio I, né, que ele era o rei lá de uma cidade chamada Siracusa, que ficava na Sicília. Se vocês lembrarem da imagem, né, lá da Itália, né, do mapa da Itália, a Itália parece uma bota, né? Ela está chutando uma ilha, né? A ilha da Sicília, né? Então era ali, naquela ilha, tinha lá essa cidade de Siracusa. E o Platão, então, ele resolve lá para tentar educar aquele rei para que ele se tornasse o melhor rei possível. E assim ele pudesse experimentar se ele conseguiria melhorar a política da cidade de Atenas ou de qualquer outra cidade. Ele iria usar aquela experiência como uma espécie de laboratório, né? E aí, então ele decide que vai lá para Siracusa e tal, e ele fica na corte do Dionísio. Mas o Platão, ele tem as ideias dele, né? E o Dionísio, ele mais queria ser afagado, né? Ele mais queria ser honrado, né, e respeitado do que ser educado, né? Não vai demorar muito para o Platão começar a falar coisas que o Dionísio não quer ouvir. E aí vai dar treta entre os dois, né? Eles vão discutir, né? Vão se indispor. Mas ao mesmo tempo que ele se indispõe com o Dionísio tinha um parente lá chamado Dion. E esse Dion, ele vira um discípulo de Platão, assim, vira um cara que ele adora o que o Platão fala, que ele escuta o Platão, que ele traz as ideias de Platão para dentro da política de Siracusa. Mas se o cara chegou ao poder por meio de um ato violento, esse cara geralmente tem medo de que outra pessoa faça a mesma coisa com ele, né? É aquele negócio da retribuição, né? E aí, essa proximidade do Platão com o Dion torna a coisa mais complicada ainda, né? mais atritante ainda, que vai fazer com que o Dionísio vai ficar tão irritado, que ele vai mandar prender o Platão e vai despachar o Platão como um escravo vendido para a cidade de Égira, que era aquela ilha onde supostamente o Platão teria vivido, né? Você imagina, né? O cara, ele é de uma família nobre, filho de um cara descendente de rei, da mãe descendente de Solon, que viveu uma vida nabadesca, uma vida boa, assim, com alto poder aquisitivo, com tudo de bom do melhor, educado nos melhores círculos, sendo vendido como escravo, né? Jogado no navio lá no porão do navio, tendo que remar, né, nas tirremes para poder chegar naquela ilha, acorrentado e sendo vendido como escravo, né? É claro que isso podia dar muito, muito ruim. Por quê? Porque o Platão era um cidadão ateniense. E com isso, o Dionísio poderia acabar gerando um problema de ordem política, né, internacional, né, de ordem diplomática, né? Mas aí conta a história de que Dionísio fez isso, vendeu o Platão para a cidade de Égida, porque ele sabia que lá, na cidade, haviam familiares e amigos de Platão que iriam facilmente comprá-lo de volta. E era só uma maneira de humilhar o Platão mesmo. Não era uma maneira de humilhar os gregos, né? De humilhar os atenienses, né, e tal. E o Platão, então, sai com 40 anos de idade, ele sai humilhado dessa situação e volta, vai lá para essa cidade, né? E aí um discípulo de Sócrates, que conhecia o Platão, né? Eles eram amigos, né?
chamado Aniceres de Cirene, que estava por ali. Ele vê o Platão ali todo desgrenhado, né, barba mal feita, né, todo sujo e tal. Ele reconhece o Platão e compra o Platão, e aí o Platão então ganha novamente a liberdade dele, né? Você acha que ele poderia querer se envolver com política novamente depois disso? Difícil, hein? Não, né? Bom, o que acontece, né, é que o Platão então retorna a Atenas, e lá em Atenas ele vai comprar um terreno, né, um ginásio, na verdade, dentro de uma propriedade dedicada a um herói grego chamado Academos. Então lá tinha assim, é como se fosse o Parque Ibirapuera, né, Parque das Nações Indígenas. Então tem um parque lá, que é um parque dedicado a determinada pessoa. Esse herói é um semideus grego, né? Então ele não é uma pessoa que nem sabemos se ele existiu ou não. Na mitologia, o Academos ele foi responsável por colher 12 frutos, né, de uma árvore sagrada lá dos deuses e plantar, fazendo com que 12 árvores sagradas nascessem, né? E essas 12 árvores estavam lá nesse jardim, né? Eram árvores que eram tidas como árvores sagradas. O Platão Número compra um 12 estado. aí, hein? Número 12, novamente, né? Importante, O né? Pitágoras tinha alguma coisa a ver com... Também falava? Tudo a ver, né? O 12 é o número de meses do ano em todas as culturas. O 12, ele é a divisão perfeita da quantidade de horas de um dia, né? Que é múltiplo de 24. O 12, ele é um símbolo das estações do ano, que é múltiplo de 3. E depois esse 12 vai aparecer em vários lugares, em Israel, né? Vai aparecer no hinduísmo, no shintoísmo, em várias outras religiões. O 12 é um número místico muito importante. Muito importante. De valor, assim, de valor de completude, né? De valor de coisas, tipo, de coisas inteiras, né? E é um número que você consegue multiplicar ele por vários números menores, né? Então, assim, tem um valor, assim, né? Esse número aí. Bom, e aí, então, o Platão compra um ginásio lá, ginásio que era ginásio de luta mesmo, né? Ginásio de exercícios físicos, e lá ele monta uma escola. E essa escola, em homenagem a esse herói grego, né, que dava o nome para o parque, vai se chamar Academia. E hoje, né, todas as faculdades do mundo têm como epíteto, né, como nome, né, como forma de descrição, justamente isso, né, a academia. Você vê como a influência do Platão é tão grande até hoje, né? E os acadêmicos, né? Os acadêmicos que são aqueles que estudavam na academia. O que vai acontecer é que 20 anos depois, o Platão vai voltar para Sicília. Por quê? Porque o Dionísio I tinha morrido. E o Dionísio II, que era o filho do primeiro, subiu ao trono. Aí o Dion, que é aquele cara que ele conheceu lá, né? Ele vai meio que ser expulso da cidade pelo Dionísio II e vai até o Platão. E fala, Platão, olha, o Dionísio, ele é um cara que ele tem uma maleabilidade melhor. O problema do Dionísio II, né, é que ele está sendo influenciado pela corte ali, que é uma corte muito maligna, né? Se você voltar comigo para lá, talvez a gente consiga educar o Dionísio para ele ser o seu rei filósofo, né? Ser aquele que você queria. E o Platão não quer voltar, ele tá de boa, né, e tal, mas aí o Dion consegue convencê-lo, né, a voltar, e ele volta, né? Volta para o mesmo lugar onde ele foi vendido como escravo, né? Na verdade, né, o Dion, ele queria ser o rei daquela cidade, né? Mas não podendo ser rei, porque ele não era da família real, assim, da descendência ali, na linha sucessória, né? Ele quer, de alguma forma, influenciar o Dionísio II. O Platão vai chegar na ilha, não vai demorar nem uma semana, ele vai ser preso novamente. O Dionísio II vai prender ele, porque o Dion chega com o Platão já era um cara super famoso, vinha gente de todos os lugares do mundo conhecido para estudar na academia de Platão. Ele vê o Dion chegando com o Platão e fala, ó, esse cara vai usar a fama, né? Vai usar o prestígio do Platão para me derrubar do trono.
Zac, Oi. duas perguntas aí. É 367 anos ali? Ó, 61 anos? Tá anos Isso. ali. Anos. E outra pergunta, eu acho que eu não raciocinei aqui, não prestei atenção. O Dion é um escravo que era da Sicília? Não, Dion, ele era parente do rei Dionísio I. Ah, E tá. também do rei Dionísio II. É que tem naquela corte, né? Tem a corte lá do rei, aí tem lá o primo, né? Tio, né? Tal, né? Uhum. O Dion era um parente dele lá, né? O Dion, ele é importante por quê? Porque ele queria o poder, só que ele não tinha como ter o poder da cidade. Porque Mas estava quando na ele mão do tava Dion. conversando com o Platão, ele tava onde? Aí então, o Dion estava em Atenas. O Dion foi para Atenas, porque ele foi exilado em Atenas pela corte do rei Dionísio II. Ah, tá. Entendi. Aí estava lá em Atenas, ele frequentava a academia do Sócrates, ele falava, Sócrates, vamos voltar lá. Não vou voltar não. Sócrates, vai dar certo. Prometo pra você que vai dar tudo certo. E o Sócrates, e o Platão, não, cara, não, ó, já me ferrei lá, cara, fui vendido que nem escravo, né? Tô velho já. Mas ele convence o Platão, né? Diz que ele convence sim, porque ele meio que convence o cidadão de Atenas, né? De que isso vai estreitar os laços comerciais com a cidade, né? Que seria bom ter o contato, né? Com uma cidade tão distante, né? Para poder fazer vínculos e tal. E o Platão meio que vai a contragosto, né? Ele chega lá, dá 2 semanas e já tá preso já. Porque ele vê que vai dar... Esse Dion é um vagabundo. Esse Dion é um vagabundo, né? Por que vai acontecer, né? Ele vai... o Dionísio II prende o Platão, né? Coloca o Platão na masmorra, né? E prende o Dion também, né? Mas, na verdade, o Dionísio não queria prender o Platão, assim. Ele queria preservar o trono, né? Então, logo, logo, ele vai acabar sendo libertado pelo rei, porque também isso ia dar problema, né? De ordem lá, Uhum. E aí o Platão, ele é solto e ele volta para Atenas. E você acredita que ele vai pela 3ª vez tentar? Tá de sacanagem. Aí você vê, né, cara? O bicho meio burro, né, mano? Ele é burrão, ué. E aí, com 61 anos, ele vai lá, ele é preso, né? Aí o rei fala assim, ó, Platão, eu não tenho nada contra você, você é um cara de gente boa, inteligente, eu entendo, mas eu não quero você aqui, porque você aqui vai dar muita força pro Dion, que já era seu amigo. O Dion é um cara que eu tenho medo dele, porque ele pode querer tomar o poder de mim, então eu vou te soltar aqui pra você voltar pra Atenas e ficar de boa, né? Aí o Platão volta pra Atenas com 61 anos. Com 67 anos, o Dion, ele vai lá pra Atenas e convence o Platão aí pela 3ª vez. A lábia desse cara aí é doce, hein? Ele deve, não sei o que ele fazia, cara, que ele convenceu. E aí, nessa 3ª vez que ele volta, o Platão volta, né, com o Dion pra lá, o Dion arruma uma galera, toma o poder e assassina o Dionísio e sobe ao trono. E aí o Platão vai pensar, cara, não tem jeito, velho. Política é uma bosta. Por quê? Porque todo mundo tá toda hora procurando poder, fama, dinheiro. Ninguém tá preocupado em fazer um bom governo, né? A primeira preocupação é com o poder. E aí é que o Platão ele vai ficar absolutamente descrente da política e dos políticos, vamos dizer assim, né? Era rei que você falou? Rei. Rei, né? Rei de Siracusa. Tinha imperador, governador e rei? Não, na época não tinha imperador ainda, porque não haviam ainda impérios, né? Tinha um imperador lá, tipo assim, assírio, né, lá do Oriente, né? Mas aqui no Ocidente não tinha ainda, né? O primeiro império ocidental, assim, grande, né, vai ser o Império Alexandrino, né? O Alexandre o Grande. Aí depois o Império Romano, né? Aí vai ter o Império Germânico e tal, mas ainda não. Você tinha lá, na verdade são tiranos, né? São reis, né? Tiranetes, né? Rei de Esparta, rei de Mileto, né? E aí, de vez em quando, esse rei acabava perdendo poder, né? Aí montavam lá uma espécie de aristocracia, um parlamento, né? Aí o parlamento vai administrando, aí daqui a pouco surge um ditador, que é um cara mais populista, né? Consegue o poder, então é uma reviravolta política a todo momento, né? Isso aí é um caldeirão político, né? E aí, então, em 360, né? Com 68 anos, o Platão retorna para Atenas e não vai mais sair de lá. Agora ninguém me convence mais aí para canto nenhum, né? E vai permanecer na direção da academia até a sua morte, que ocorre em 347, né? Acho que Platão tinha 80 anos quando morreu, mais ou menos, 80 e poucos anos, né? Ele vai ser sepultado na própria academia, né? E até hoje você tem lá
lá em Atenas, né? Na cidade de Atenas, se você for lá na Grécia, né? Você vai encontrar lá. Eu quero ir nessa escola aí. Você vai encontrar lá os vestígios de da famosa Casa de Academos, né? Não é da Academia do Platão. A Academia do Platão a gente nem sabe onde era exatamente. Mas a Casa do Academos era a casa, tipo como se fosse um museu, né? Da época, que dava homenagem ao tal do Academos, né? Então era ali perto, ali, a Academia do Platão, né? Tem lá as paredes de cerâmica, né? Alguns elementos assim que estão todos protegidos com proteção de acrílico e tal, mas dá para ir lá e é bem legal você estar no lugar onde Platão pensava, andava, né? Ver o que ele refletia, né? Ver o que ele olhava, né? O que ele via, né? O Platão, dizem que ele foi para a Índia, dizem que ele foi para o Egito, dizem que ele foi para Itália, para Europa, para África, né? O Platão parece que ele viajou bastante. A gente não tem certeza de onde ele foi, mas ele parece que é um cara que ele viajou bastante na juventude dele e ele conta isso numa obra dele, uma das últimas obras que ele escreve, né? Que são as cartas, né? Que são registros biográficos, autobiográficos de coisas que ele fez, né? Bom, essa é a história, então, biográfica do Sócrates, que é a mais importante pra gente, né? Ele, durante esse período que ele vai coordenar a academia, ele vai receber vários alunos de vários lugares do mundo, e um desses alunos é o Aristóteles, né? O Aristóteles, que ele era filho de um médico de Estagira. Esse médico tinha algum dinheiro, né? Então vai mandar o Aristóteles para lá para ele ser educado aos pés de Platão. E conta que Aristóteles, com 16 anos, ele já tinha dominado completamente a arte da oratória, né? Aquilo que os caras lá demoravam 20 anos para fazer, o Aristóteles fez em 4. A academia do Platão, ela era uma academia que você saía dela formado com 30 anos de idade, né? Você entrava com 15, saía com 30. Eram 15 anos de formação, né? E ele não educava todo mundo da mesma forma. Se você tem habilidade, você vai sendo educado a níveis mais superiores. Se você tem pouca habilidade, o Platão simplesmente expulsava da academia. Ó, chegou no seu limite, você é burro mesmo, daqui você não passa, vai embora e aí faz outra coisa, né? Então o Platão, ele meio que estava ali interessado em criar, né, uma elite intelectual. E o Aristóteles, o resultado desse processo, né, dessa educação. Quando o Platão morre, o Aristóteles não pode assumir a academia. Quem assume a academia é um primo do Platão, um parente do Platão, que só gostava de matemática, não gostava de filosofia nem nada. Então a academia vai se transformar em um centro de educação matemática. E aí, quando o Alexandre o Grande tomar o poder, o Aristóteles vai fazer questão de voltar para Atenas, montar uma escola lá para rivalizar com a academia de Platão, chamada Liceu, né? E aí ele vai dizer assim, ó, vocês não quiseram que eu desse aula aqui antes? Beleza, então vou montar a minha aqui e vou destruir vocês, né? E ele fez isso. O Aristóteles era o único professor e ele dominava tudo que você imaginar, desde a física, da química, da biologia, da matemática, da metafísica, da história, tudo. E não tinha para ninguém. Essa escola de liceu é aquela que você falou que significa que o pessoal caminhava, né? Ia aprendendo caminhando. Mas isso se fazia também no do Platão, não? O do Platão nem tanto, assim, né? A ideia do Platão é que você deveria ficar parado pensando. Porque o Platão é um cara, assim, que leva você no raciocínio aqui, né? Interno, né? Da ideia, né? Da matemática, dos números e tal. O Aristóteles, ele tem essa técnica chamada técnica peripatética, que é a do caminhar, né? Então você vai caminhando com os alunos e vai conversando com eles. E aí ele montou essa escola num jardim, lá num lugar chamado, também dedicado, né, ao tal do Liceu, né? Licaios, né, na verdade. E aí tem esse nome Liceu por causa de homenagem também ao cara que era lá homenageado naquele espaço geográfico, né? E aí ele vai educar os alunos de maneira diferente, bem diferente. Por isso que diz assim, né? O Platão foi discípulo de Sócrates, mas o Aristóteles, ele não foi discípulo de Platão, ele foi aluno de Platão.
seja, o Platão ele tinha um comprometimento ético, moral com o seu mestre. O Aristóteles ele tinha um comprometimento intelectual com as ideias de Platão, mas não de seguir exatamente os mesmos passos que Platão. Tanto que eles vão discordar de algumas coisas, né? A filosofia dos dois, e porque Aristóteles pensa que ele pode aprimorar coisas que o Platão não tinha pensado. E de fato ele consegue. Aqui, então, nós temos a lista dos livros que existem hoje que são escritos de Platão. Então, Platão tem 36 obras. Provavelmente haviam mais que se perderam, né? Mas nós temos... Essas aí foram preservadas, né? 36 obras. Que geralmente são divididas em 9 tetralogias, né? 9, ou seja, cada tetralogia composta de 4 livros diferentes. Que geralmente você compra eles meio que juntos. Hoje dá para comprar separado, é claro, mas eles eram lidos mais ou menos juntos, né? E eles estão divididos aqui mais ou menos na ordem que você deveria lê-los, né? Segundo os estudiosos de Platão. Então você começaria a estudar o Platão pelo Eutífron e terminaria de estudar o Platão pelas cartas, né? As cartas sendo uma obra mais autobiográfica e o Eutífron sendo o diálogo de entrada, onde você tem uma influência muito grande ainda do Sócrates. Então o Sócrates tem uma influência muito grande na primeira, na segunda, na terceira tetralogia. Na quarta e na quinta já temos um Platão mais amadurecido, e nas demais você tem um Platão que ele é da maturidade, né? É um cara assim que já está escrevendo bem distante já daquelas ideias que o Sócrates tinha proposto, distante que eu falo assim, bem mais elaborado, né? Bem mais independente. Bom, desses diálogos aí, o Eutífron, ele vai tratar sobre a piedade, né? Ou seja, como é que eu devo me relacionar com os deuses na cidade em termos de justiça e de vida social, ou seja, os deuses são aqueles que sustentam a justiça. Portanto, aquele que quer ser justo deve ser piedoso para com os deuses. O problema é que quando você usa Deus para poder justificar suas ações, você pode acabar cagando com tudo, né? Porque você pode usar Deus para justificar ações ruins, né? E é isso que o Platão vai discutir no Eutífron. O texto termina sem nenhuma solução, mas só com reflexão. Na Apologia de Sócrates, nós temos a descrição da defesa que Sócrates faz sobre a acusação que ele recebe de ser alguém que está corrompendo a juventude, né, e adorando, ser ateu, né, adorando deuses estranhos da cidade. É uma obra fundamental e muito importante. No Críton, nós vamos ter uma discussão sobre a justiça, né? Por que você deve, então, ser justo? Depois que Platão já é condenado, né, ele fala, olha, mas Platão, você foi condenado injustamente pela cidade, né? Aí Platão fala, mas se eu não aceitar a justiça da cidade, como é que eu posso dizer que eu sou uma pessoa justa? Então, sim, eu sou vítima de uma injustiça, mas para eu ser justo, eu devo me submeter a essa injustiça, porque assim eu preservo a justiça da cidade. E no Fédon, ele vai discutir aquilo que mais interessa, talvez, para a gente, que é a imortalidade da alma. É a partir desse texto que nós, hoje, pensamos a alma imortal. Uma alma que vai durar para além do corpo. No Crátilo, ele discute política, na verdade, discute o poder da fala, né, a questão da sofística, né? Você nota também que tem o sofista ali e o político, né? Ou seja, são obras que ele está discutindo com as sofistas, né? E no Teeteto, ele vai fazer uma discussão muito interessante, também sobre sofista também. Então, são obras que ele vai discutir sobre o poder da linguagem, da oratória, de uma certa lógica dos discursos, dos diálogos, né? No Parmênides,
Fileno, Banquete, Fedro, ele vai discutir temas como amor, temas como o ser das coisas, como o bem, como a bondade, como a beleza, né? Então, são temas, assim, de ordem mais metafísica, conceitual. No Alcebiades 1, 2, no Hipparque, no Amantes, ele vai discutir as relações humanas. Pai, filho, mãe, filho, irmão com irmão, parentes e tal. No Teagas, Carmides, Laques e Lices, ele discute temas relacionados com as sensações humanas, né? No Eutidemo, Protágoras, Gorgias e Mênon, ele volta a discutir questões relacionadas com a sofística, daí com um peso um pouco maior. No Hípias Menor, Hípias Maior, Ion e Menexeno são obras sobre estética. Ele trabalha, então, a noção da beleza, que é muito interessante também. No Critofon, República, Timeu e Crítias, ele trabalha o grosso da sua filosofia. Aqui estão todos os temas mais importantes da filosofia platônica, principalmente na República. Tem lá o mito da caverna, né? Tem a ideia do mundo das ideias e tal. E o Timeu é uma das obras mais interessantes, apesar de ser a mais difícil, né? Porque no Timeu é a obra em que Platão vai falar sobre a cosmologia, ele vai falar sobre os planetas, as estrelas, as estações do ano, sobre o clima, mas ele vai associar tudo isso com a ética. Então ele vai dizer, olha, se o universo funciona de maneira lógica e ordenada, e ele vai fazer isso meio que de uma maneira meio poética, assim, lógica e ordenada, é porque a ordem e a lógica, ela é o fundamento da vida. E quando um ser humano, quando uma pessoa não se integra na ordem do universo, ela age de maneira a causar caos. E por isso ela não consegue nem fazer o bem para a cidade, nem fazer o bem para a própria alma. E, portanto, ela deverá ser punida pelo universo, se não nessa vida, com a doença, com a tristeza, com a angústia, na próxima vida, por meio das punições que ele vai descrever no final do livro A República, quando ele narra lá o mito de Er, né, que é o mito onde um determinado soldado, ele vai para a batalha, morre no meio da batalha, morre entre aspas, né, ele é tido como morto, e ele volta à vida, ressuscita, né? E aí ele lembra daquilo que aconteceu com ele quando ele estava morto. Ele fala, ó, eu fui lá pro mundo dos mortos, né? Tinha lá 3 juízes, né? Esses juízes julgavam nossos comportamentos. E se você foi alguém que não se adequou à ordem do universo, né, à ordem cósmica, você tem que passar por um lugar chamado Tártaro, que é um lugar de fogo, de sofrimento, de angústia, para você purificar até você poder retornar na próxima vida e tentar novamente, né? E se você foi alguém que se ordenou, né, que se adequou à ordem cósmica, você vai poder passar um tempo num lugar melhor chamado Campos Elíseos, né, que era um lugar de paz, de tranquilidade e tal, para você poder voltar depois também como uma pessoa talvez melhor, né? Tudo isso é explicado na República, que é um dos livros mais importantes, assim. Eu não acho que ele é o mais importante, mas é o livro mais relevante, né, do Sócrates, né? Para mim, o livro mais importante, do Platão. Para mim, o mais importante é o Timeu, mas o livro mais relevante, aquele que todo mundo lê, aquele que todo mundo conhece, né, é A República. E as 3 últimas lá, né, as leis, eu tenho ela aqui, elas são um tarugão, um grandão assim, né, Mino, Leis, Epinomes e Cartas são os textos da maturidade de Sócrates, né. O Sócrates vai voltar a discutir política aqui, da maturidade, né, mas já, assim, totalmente decepcionado com a vida política, né, ele não acredita mais que é possível criar uma sociedade realmente ética na realidade, né, na vida aqui, da Terra, né? Então ele escreve as leis para dizer assim, olha, o que nós podemos fazer para pelo menos melhorar essa coisa que a gente chama de política, que a gente não lida bem com ela. Então é uma obra para isso, né?
Na República, o Platão ele vai desenvolver uma utopia, que é uma sociedade política utópica, ideal, né? Que é terrível também, né? Assim, a gente vai falar sobre isso depois, é terrível também. As pessoas, elas são divididas em castas, os filhos são criados pelo Estado, não tem pai, não tem mãe e tal. Mas ele falou assim, ó, se não for assim, não tem jeito, né? Por quê? Porque tem nepotismo, tem corrupção, tem sacanagem, tem a valorização da lábia. Então, assim, ele quer afastar de tudo isso. Ele fala, ó, somente uma cidade como a República utópica funcionaria. Mas não é preciso fazer isso, não. É só para vocês verem como é impossível que a política seja, de fato, algo elevado, né? Então, o Platão vai dizer, o que você deve ocupar a sua mente não é com a vida política, mas é com a busca das verdades eternas, imutáveis e da virtude. É isso que deve ocupar a vida do filósofo. Nós não pode não falar sobre política, mas não deve se envolver com a política baixa, né, com a política rasteira, né, vamos dizer assim. O que o Aristóteles vai discordar, né? O Aristóteles vai falar, se os melhores que nós temos não se envolverem com a política vai nos destruir. Então ele vai falar assim, olha, você pode não ser o melhor, mas você tem, pelo menos se você for médio, tá bom já, vai lá e faz a sua parte, né? O Platão não acreditava nisso não, né? Ele era um cara decepcionado com a vida política. Ô, Zac. Oi. Eu peguei as obras de Platão, não sei se tem todas aí. Aí eu comecei a ler esse Eutífron aí. Só que aquela escrita mais antiga, aquele português antigo. Ou é desse jeito mesmo? Ou não. Tem um novo, assim, com uma terminologia melhor? Deixa eu pegar aqui rapidinho, só um pouquinho. O Eutífron que eu li era nessa linguagem sua que você está falando aí. Mas tem o Eutífron, eu não sei se dá para você ver. Tá dando para ver. Esse Eutífron aqui, ele é bilíngue. Ele é grego e português, ó. Que legal. Aqui tá em grego, né? Uhum. E aqui tá em português. O que dá para você poder, então, né, já que nós estamos usando grego também, né, dá para você fazer um cotejamento, né? E até estudar também, né, porque você vê o texto grego aqui do lado, né, tal. É um grego clássico, não é um grego koiné, mas é bem legal. E aí, esse cara, então, como ele fez a versão bilíngue, né, que é a Maria Luísa Roque, ela faz uma tradução nova. E eu gostei da linguagem que ela usou. Eu posso passar depois para você lá no... Manda lá no Zap. No Zap, né? Eu comprei por R$1,99, vi um tanto de livro. É bem baratinho mesmo. Isso aqui pode até ser que tenha de graça na internet e tal, né? Essa versão acho que não tem, né? Não sei, né? Eu consegui comprar ela, não lembro onde, acho que foi aqui no Sebo mesmo, né? Mas assim, eu acho que essa versão aqui é boa, né? Eu não sei se tem a sua versão aí, fácil? Tem, vou pegar ali. Pega aí, vamos ler a primeira frase para ver qual que é a diferença das duas. Eu peguei aqui. Lê o primeiro, só a primeira fala aí do Eutífron aí, que tá no começo. Eu acho que eu tirei. Eu acho que eu tirei. Como que eu faço pra colocar de novo? Como assim? Eu acho que eu tirei do Kindle. Pera aí. Platão. Ah, você comprou no Kindle. É porque eu tô no Kindle. Obra de Platão, ó, 23 diálogos. Foi esse aqui que eu comprei.
Mas indisponível, mas eu não tenho. Eu comprei, não era pra ficar aqui? Era. Como é que tá indisponível? Esse cara é maluco. Como que eu faço pra ver, sabe não? Hum, não sei, cara. Acho que tem que. Ó, Não sei. ele tava aqui, agora não tá mais? Mas, mas eu lembro assim, mais ou menos. Eu li quase até no final, depois eu parei. Então, né, ó, olha só como que ele está escrito aqui, né? Que imprevisto aconteceu, Sócrates? Que tu, tendo deixado suas discussões no liceu, perdes teu tempo agora aqui, rodeando o pórtico do Arconte. Pois, pelo menos, presumo que tu não tens uma ação privada perante o Arconte como eu tenho. Então, assim, eu acho uma linguagem bem tranquila, não tem palavras, Essa aí tá tranquila. não tem palavras assim rebuscadas e tal. Tem um dicionário grego no final, tem as principais palavras, né, do diálogo no final do livro. Tem também notas de rodapé, notas de lugares, né? Assim, o Arconte, o Liceu, o Pórtico, né? Então ele tem uma nota lá que explica para você o que, que era isso, né? Aonde que estava, né? Para que funcionava. Eu acho que é uma obra muito, muito, muito boa essa aqui. São E 20, a, e, são 23 Oi? obras aqui. A sua tá melhor. Não que a outra não dê pra ler, mas se tivesse mas uma mais atual, sim. Então, você pegar as traduções mais modernas, elas são sempre melhores, né? Essa aqui é uma tradução boa para você ler. Eu vou passar depois para vocês lá. E aí a gente vê se a gente acha. Deve achar um Gum na estante virtual, provavelmente deve ter. E não deve ter ela mais no prelo, porque ela é antiga já. Deixa eu ver aqui. Ela é de 2002. Não vai ter mais. Mas ela vai ter no Sebos, com certeza, né? Ou procurar alguma tradução dessa mulher aqui, da Maria Luísa Roque. Bom, eu acho que hoje já deu, né? Já são tá bom. 10h30.